Olá pessoal, uma boa noite. Vamos iniciar mais uma gravação de um podcast aqui no evento Comidaria. O evento está acontecendo aqui em Itaperuna, um evento de maior sucesso da história aqui de Itaperuna dos últimos anos. São 11h10 da noite e ainda assim a casa está cheia, muita gente. Pessoal, todo mundo muito feliz, agradecendo muito os feedbacks que a gente vem recebendo aqui pela organização do evento, pela qualidade do evento. Sem sombra de dúvidas, é um evento que veio marcar Itaperuna e tenho certeza absoluta que dentre os temperos que fez esse evento aqui ser um evento marcante e de muitos negócios, muita visibilidade para todo mundo que está expondo. Quero apresentar para vocês hoje aqui um cara que é fera, cara conhecido aqui em Itaperuna já, cara de referência em Itaperuna, cara da imagem em Itaperuna, e o cara que não fica satisfeito em deixar as pessoas simplesmente bonitas. É um cara que está conseguindo levar a beleza agora para dentro da casa das pessoas, para as pessoas conseguirem, de fato, ter aquele momento de prazer, de luxo, de descanso em casa. Você vai conhecer aqui, quero apresentar para você agora meu amigo Wilker, da proprietária da Pedra Sublime. E, meu amigo, se apresenta aí para as pessoas que não te conhecem, fala pra gente aí. Fala pessoal, boa noite. Muito prazer, me chamo Carlos Wilker. Muito prazer, Júlio, estar aqui contigo, cara. É uma felicidade. Eu e o Júlio a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente vê que a gente vai ter uma amizade, né, muito longa, porque a gente tem uma conexão forte. E fazendo a palavra do Júlio aí, realmente tem 10 anos de produção audiovisual. Eu amo isso, eu amo histórias. Na verdade, o meu trabalho dentro do audiovisual sempre foi sobre storytelling, sempre foi sobre contar histórias. E a minha família já tem uma tradição de extração de pedra. A gente tem a pedreira, né? A gente tem a parte de extração. Eu senti o desejo de me aprofundar um pouco mais dentro do trabalho dos meus pais. Hoje a gente tem uma pequena com 3 aninhos e aí essa foi uma decisão muito importante na minha vida, né? Legal, cara, eu quero dar uma freada porque no vídeo, né, que trabalhando, eu não tinha final de semana, viu, Júlio? Essa é a verdade. Na verdade, o final de semana para os outros era de descanso, digamos assim, para você era de trabalho, pra né? mim era de trabalho. Era sempre o privilégio de estar ali contando a história dos outros, porém, eu já estava deixando minha história de lado. Então, eu me aproximei mais da empresa da minha família e juntei aquele olhar fotográfico pela paixão por arquitetura. Então, uni essas duas coisas e entrei ali na empresa para também me aproximar do público de forma diferente, porque a nossa empresa ela está ali em Santo Antônio de Pádua, ela atende o Brasil inteiro com os lojistas, né? E hoje a gente cria a nossa marca Pedra Sublime, que é para atendimento de varejo. Bacana demais, cara. Isso até que você tocou num ponto que eu achei muito interessante, cara. Vocês estão ali em Pádua, mas na verdade dentro de uma estratégia de atender os clientes do Brasil inteiro. Do Brasil todo, com certeza. Que bacana, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O que hoje, assim, que eu vejo muitas das vezes, eu posso ir numa loja simplesmente, uma loja de material de construção e tudo mais, escolher uma pedra, vou numa marmoraria, né, de bairro, eu consigo escolher uma pedra, e às vezes a gente observa, cara, que acaba sendo produtos de qualidade, né, vamos falar assim, mas a gente observa que o preço muitas das vezes acaba sendo uma coisa que afasta muitas das vezes da gente alcançar, né, materializar a aquisição disso para poder colocar em casa e acaba optando por algumas outras coisas bonitas também, mas não tão custosas, né? O que você tem para me falar disso, cara? Então, Júlio, até aproveitando, falando sobre segmento, né, as nossas pedras, porque hoje o termo pedras naturais ele está muito em alta e ele é muito aplicado na marmoaria, né? O nosso segmento ele entra nas pedras naturais decorativas, as pedras de revestimentos de fachada, pedras para piso. Então, assim, a gente foge daquele público. Não é que a gente foge, né? Talvez foi o termo errado, mas enfim, a gente não é o segmento de uma marmoaria, né? Entendi. Então a gente está nesse segmento de pedras naturais. E pensando em pedras naturais, hoje o mercado tem algumas soluções mais em conta, porém é produto fabricado, né? Diferente de um produto natural. Então, assim, realmente tem produtos com valores mais elevados no mercado, porém também a gente tem uma linha com produtos mais acessíveis para o público.
Então a gente tem produtos que começam a partir de R$ 80 o metro quadrado, até produtos que vão a R$ 700 o metro quadrado. Caramba, muito interessante, meu amigo. E assim, no caso, então, vocês fabricam essas pedras, digamos assim, como vocês são não existe fábrica, né? Mas na Sim. verdade, como vocês extraem ela da maneira mais rudimentar, vamos colocar assim, não sei se Sim. essa seria a palavra certa, mais Ok. orgânica Aham. possível, Correto. e consegue vender para as pessoas do Brasil inteiro, é isso? Isso daí. E até vale ressaltar, falando sobre a extração, né? O termo extração às vezes está muito ligado, tipo assim, tá degradando a natureza e tudo mais, mas a nossa empresa tem um trabalho muito sério com a extração. E já começa pela legalização do produto. Porque, infelizmente, hoje existe muitas pedreiras que trabalham de forma irregular. Entendi. E com isso, ela consegue ter preços mais acessíveis. Porém, ele não te dá a garantia de continuidade. Então hoje, por exemplo, se você for comprar um produto meu, eu posso te dar a garantia que daqui a 10 anos você pode ir lá, e se você precisar comprar mais 1 metro para terminar a sua obra, eu te garanto, porque a nossa pedreira é legalizada. Então a gente extrai de forma legal para que o cliente seja conservado, né, de ter o direito de ter aquela pedra novamente para continuar a obra ou coisa do tipo. Então acontece muito de ter pedreiras ilegais que hoje te fornecem um material de repente muito barato, porém daqui a 1 ano ou daqui até 2 meses ela não consegue mais te fornecer porque a pedreira dela foi bloqueada, porque trabalhou de forma irregular. Então isso daí é um grande ponto que eu gosto de ressaltar sobre a garantia e qualidade dos nossos produtos, sabe? Bacana demais, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, por exemplo. Então, pelo que você está me falando, como vocês têm a pedreira e conseguem vender para o consumidor final, talvez o preço, como você falou, o seu preço seja um dos grandes diferenciais. Além da qualidade do Sim. produto, então, hoje em dia, talvez, apenas um exemplo. Essa pedra que você vende a R$ 80 o metro quadrado, digamos que eu não te conhecesse, não conhecesse as pedras sublimes, eu fosse numa outra loja para poder comprar como consumidor final, um custo estimado disso seria o quê? Você pode comprar uma pedra dessa por cento e poucos, de repente, sabe? Entendi. Então, assim, a gente tem competitividade em preço. Interessante. Claro que a gente atende lojistas do Brasil todo, e as maiores lojas do Brasil a gente atende. E a gente não pode nunca jamais prejudicá-los, né? Perfeito. Então a gente nunca pode também, mas canibalizar o mercado. canibalizar o mercado, justamente. Perfeito. Então, assim, a gente é honesto com os nossos consumidores, lojistas, mas também a gente é honesto com o público. Bacana. A gente tem preço competitivo, acessível, para que você possa ter uma parede. Eu acredito que o fato de vocês dominarem de ponta a ponta, além da segurança, da continuidade, da seriedade da empresa, de você estar comprando de fato uma coisa regular, é essa entrega que você falou aqui, da questão da responsabilidade social, de querer fazer o certo. Isso, sem sombra de dúvidas, acaba sendo um grande diferencial desse projeto de vocês. Agora, me fala uma coisa assim, meu amigo. Qual que é o carro-chefe hoje lá de vocês? Hoje, falando em produto, o nosso carro-chefe é o nosso material de extração própria mesmo, que é um material branco incrível. Esse branco, ele passa por uma seleção, o que não torna ele menos relevante ou com menos qualidade, é só uma seleção de cor. Então a gente tem ele extremamente branco, mas a gente tem ele mesclado, um pouco mais acinzentado. Esse produto exclusivo, no caso, que é o que mais tem venda, é o nosso branco orgânico, né? O branco Alaska, é a nossa pedra irregular. Ela não tem uma medida específica, né, Júlio? É um material que depende de um profissional instalador de pedra, para fazer o assentamento. Tem um custo maravilhoso, mas hoje a gente tem produtos super inovadores pensando na facilidade de instalação. A gente sabe que o mercado está muito difícil de mão de obra. Para tudo, né? Acho que até para o seu segmento está difícil. Então você imagina para um cara que vai ficar lapidando um produto. Então tem que ser um artista, né? Então hoje, pensando nisso, a gente tem produtos que facilitam a instalação, tem um custo mais elevado, mas se você for fazer contas, a conta fecha. Porque você vai ter um produto que tem uma instalação muito mais rápida, mais limpa e com a mesma qualidade do que o produto orgânico e regular te entrega. Cara, você tá falando uma coisa e
E pra mim faz muito sentido, sabe? E até os parabéns pra vocês por isso. Porque o que que eu noto muito assim, cara? Eu tive há uns anos atrás na casa de um amigo meu, ele mora fora do Brasil e tal. E no dia que eu fui fazer uma visita pra ele, nos Estados Unidos e tudo mais, e ele falou assim: cara, bom que você chegou, tô fazendo uma obra aqui na minha casa, me ajuda a tirar um material de construção aqui do meu carro. E assim, isso aqui no Brasil, na nossa Sim. realidade aqui, é o tipo de coisa assim que eu não faria. Digamos Aham. assim, né? Aqui a gente contrata um pedreiro, um servente de pedreiro, Exatamente. alguém para poder ajudar a gente a fazer esse movimento todo. E eu imaginava uma coisa, né? Aí eu cheguei no carro dele, que era uma caminhonete e tudo Sim. mais. Aí eu fui lá e ajudei a tirar do carro um assento sanitário, uma louça sanitária, Sim. mais uma caixa acoplada de não sei o que ia entrar na parede, mas não sei. Eu comecei a tirar mais um pedaço de madeira e eu fiquei me perguntando, sabe? Assim, rapaz, mas que negócio estranho isso, sabe? E ele me falou assim, Júlio, aqui, cara, existe uma cultura aqui de você fazer por você mesmo, porque Legal. profissionais como pedreiros, serventes, lá carpinteiros, Uhum. são profissionais que estão em extinção, Sim. digamos assim. E ele falou assim, cara, então na verdade a indústria do material de construção como um todo nos Estados Unidos pensa sempre na execução, o que Legal. que eles fazem para as pessoas executarem por elas mesmas. E aparentemente esse é um carinho que vocês têm também, vocês têm Sim. essa visão também, né? Sim, com certeza, com certeza. Hoje a gente tem produto que o próprio cliente pode instalar na casa, se ele quiser se aventurar, é claro, né? E sabe o que é mais legal disso tudo, Júlio? Que hoje, por exemplo, esse produto que a gente está tratando, né? Você pode estar conhecendo no nosso site, é uma linha, a linha Snapwall. Então a gente tem ele na linear, mas também tem ele na linha Flow, que é uma linha mais irregular. São peças que se encaixam. E o mais legal disso é que hoje a nossa indústria eu tenho quase 100% de certeza que a nossa indústria, a nossa empresa, é a única que tem a contratação de mulheres Que legal, para estar cara. trabalhando na pedra. E você sabe que mulher é uma pessoa muito exigente, Exato, né? É delicada, é perfeccionista, é. perfeccionista. E o mais bacana disso tudo é que elas fazem isso com tanto gosto, cara. A gente tem as nossas formas, né? Ela pega cada pedrinha ali e vai lapidando. É um mosaico, né? Um trabalho 100% artesanal. Trabalho 100% difícil. Então ela vai fazendo o trabalho ali daquele mosaico dentro daquela placa. Uma vez que ela fica pronta, a gente joga um concreto, joga a pedra para lá, atravessa e depois quando junta a gente tem uma parede uniforme Que linda legal, e cara. assim de instalação muito rápida. Hoje um profissional, quando você acha um profissional para instalar essa pedra na sua casa, ele tem um rendimento de no máximo uns 3 metros quadrados por dia. Tem profissional melhor aí que chega a 5. Essa é a nossa média dentro da nossa empresa. Porém, quando você adquire 50 metros, por exemplo, cara, você vai instalar 20 num dia. Então, assim, Interessante. aquele tempo que iria levar do profissional dentro da sua obra já não existe mais com esse tipo de produto, sabe? Que bacana, cara. E assim, você tá falando, pra mim faz muito sentido, porque eu percebo que muitas pessoas, quando nós vão comprar alguma coisa, assim, comprar pedra, ele faz a conta, na verdade, do metro quadrado, custou tanto. Só do produto, na Só do verdade. produto, Mas ele exato. esquece que, tipo assim, tem profissional instalador que tem cobrado mais caro do que o próprio produto, o metro quadrado. Então, no final das Interessante. contas, quando a gente junta isso, a gente tem um preço muito próximo de uma linha que você pode instalar em 2 dias, de repente, uma parede na sua casa. Muito interessante. Você que está em casa aí assistindo a gente aí nesse episódio, olha que coisa maravilhosa aqui. Hoje em dia as pedras sublimes estão oferecendo para o mercado uma solução meio que faça você mesmo, né? Exatamente. Onde você consegue com muita facilidade já evitar aquela burocracia de ter pedreiro, de ter servente de Verdade. pedreiro, aquela sujeirada toda e tudo mais. Lá ele já entrega uma solução pré-pronta com a instalação de maneira facilitada e que pode te ajudar no final das contas, porque muitas pessoas, como a gente falou aqui, estão preocupadas apenas em fazer a conta da compra do material. Contudo, tem um outro pedaço e eles estão preocupados com a percepção do cliente, do Sim. consumidor final deles, tem o carinho de pensar na aquisição, que tem um preço diferenciado por ser uma loja de fábrica, e também com o carinho e a preocupação da instalação. Parabéns, cara. Exatamente, exatamente.
Cara, até aproveitar agora o gancho para você que é de Itapiruna ou da região e que tá vindo no evento, vem cá prestigiar o nosso stand, conhecer o material de perto. Para você que não, né, que de repente não pode vir ao evento, tem uma ilustração bem legal na página inicial do nosso site, que ao rolar, você percebe as pedras se encaixando ali e montando uma parede super rápido, legal, na própria cara. rolagem do site, cara. É bem Que legal, legal. porque é uma ilustração que faz você entender o que é de fato isso, sabe? Que Bem bacana, legal. cara. Bacana demais. Mas você tocou num ponto aqui, cara, que me pintou uma dúvida, porque o que muitas vezes eu vejo, tá? Eu já fiz um projeto há uns anos atrás e tal, com a arquiteta, e foi quando eu descobri a palavra renderizar, sabe? Aí eu vi que ela chegou pra mim e disse, não, vai fazer assim, vai fazer assado, aí apertou renderizar, inclusive o computador começa a processar, eu fico até mesmo sem entender. Falei assim, puxa vida, um computador, e ela trabalhava com notebook, e era um Sim. notebook gamer e tudo mais, que normalmente é aquele notebook Ele mais esquenta, pesado, né? esquenta. E eu fiquei pensando assim, gente, mas por que um arquiteto, na minha ingenuidade, sabe? Uhum. Por que um arquiteto tá preocupado em ter um computador game? Só pensava isso, que eu penso muito que é computador de jogo, né, na minha cabeça, nesse Exatamente. sentido. E aí, rapaz, ela foi, me apresentou o projeto, assim, assado, gostei e tudo mais, aprovamos, beleza. Contudo, quando foi entregar, eu confesso a você que eu não tenho um olhar tão criterioso assim não, sabe? Aham. Mas a minha esposa chegou e falou assim, puxa, mas você tá vendo a diferença? Tá tendo uma diferença de tonalidade, sabe? Isso é normal, me fala um pouquinho. Qual que é a sua visão, que você é o cara das imagens, o cara das cores, o cara do visual. O que vocês... Como que vocês, Pedras Sublimes, enfrentam esses problemas que existem no mercado? Cara, então, como profissional da área, né? Até no nosso stand a iluminação foi pensada para trazer o máximo de naturalidade dos materiais. Todas as lâmpadas têm alto índice de CRI para você ter a fidelidade de cor de um material mesmo. Então, pensando nisso, todos os nossos produtos em catálogo no site estão passando pelo processo de fotografias profissionais para que com isso sejam criados blocos para os arquitetos. E junto a esses blocos dos arquitetos, a gente está fazendo um mapa de relevo para renderização. Aí a gente entra na renderização. O que é um mapa de relevo, assim, de forma bem breve, né? A pedra ela é um material orgânico, então ela tem sua variação de altura e tudo mais. E esse é o charme. Na hora de você renderizar, você quer jogar uma luz do sol na janela e tal, o material ele tem que projetar uma sombra, né? Nossa, que legal, cara. E aí a gente está criando blocos para que esse material, que é exatamente o nosso material, que foi fotografado pela gente, ele esteja no seu projeto e você tenha aquele acesso de, olha, esse material, do jeito que está no meu projeto, eu quero. Se encontra na nossa loja. Que legal, cara. Então, na verdade, aquelas situações dentro desse projeto que você está falando assim, de que muitas vezes os arquitetos ou os consumidores acabam enfrentando de que, me foi prometido uma coisa no projeto e acabou entregando outra, estão com os dias contados se o projeto tivesse sido executado com essa tecnologia que vocês estão trabalhando. Exatamente. E até por uma falta de estrutura de alguns fornecedores de pedra, sabe? E visando isso, a gente está entrando já com, né, pela essa questão de fotografia da minha parte, estou tomando os maiores cuidados possíveis, unindo a arquitetura, vendo a dor do arquiteto, porque eu percebo que a dor do arquiteto é justamente ilustrar algo que ele realmente quer de verdade. E até um arquiteto me contou uma situação engraçada, que ele estava precisando decorar um projeto, uma casa, ele colocou um quadro de pintura, e o cliente ficou apaixonado por aquele quadro. Mas aquele quadro ele pegou com fins ilustrativos, aquele produto de fato ele não existia ali. O cliente mandou pintar aquele quadro igual para colocar, mas ele não teve acesso para comprar diretamente com a pessoa. Sim, diferente das nossas pedras hoje, você vai ter um projeto de um produto que é real, de um produto que você realmente pode comprar. Que legal, então é legal cara. que você pode visualizar a sua casa
com um produto que é de verdade, né, Que cara? bacana, cara, bacana demais. Parabéns por isso aí, que tenho certeza absoluta. Já é um sucesso. Eu vejo seu stand aqui na feira aqui com o maior sucesso. Eu vejo, inclusive, reparei já as pessoas passando a mão na pele, parece até uma pessoa, sabe? Com o maior carinho, passando a mão, esfregando. Legal demais, meu amigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim, isso tudo aqui é o que vocês de fato já estão fazendo, já estão executando. Sim. Me fala um pouquinho, cara, sobre os projetos futuros de vocês, qual que é a percepção de vocês do mercado, o que vocês estão planejando? Então, hoje a gente é uma marca de pedra, né? A gente não só vende pedra, a gente quer vender aconchego, a gente quer vender o storytelling. Eu amo a história por trás dos vídeos, tive o privilégio enorme de trabalhar com grandes profissionais, estar do lado de grandes artistas, só que eu tive o privilégio, ô Júlio, de ver o que a câmera não vê. E por trás disso é extremamente incrível. E pensando nisso, eu não quero vender só um produto, eu quero vender um ambiente para que você possa sentar com seu amigo, tomar um café e compartilhar uma história que vai ficar. Então, assim, eu quero esparramar isso pelo Brasil. Hoje a gente já atende a nível Brasil, com a parte logística que a gente tem feito. Porém, eu quero que os nossos produtos eles já existem, na verdade, Júlio, expositores da marca Sublime. Então, já tem parceiros que estão fazendo a representação dos nossos produtos. Que legal, tá? cara. Então, a ideia é realmente esparramar esses expositores pelo Brasil todo aí, para que as pessoas possam ter acesso direto ao produto. Porque hoje, como a gente está em Santo Antônio de Pádua, é uma cidade um pouco mais restrita, as pessoas têm essa certa dificuldade de ir até o local, ver o produto. Aí que entra o pensamento do bloco, né? De ter a renderização, sim. de ter fotos e vídeos de qualidade para a pessoa ter a percepção, mas nada como a pessoa realmente tocar. Passar a mão. Então, ter a experiência que as pessoas estão vendo aqui, Itaperuna. Você que está fazendo obra em casa, está chegando na fase de acabamento, está naquela dúvida com o arquiteto e tudo mais. Olha que oportunidade de ouro. Até amanhã aqui no Comidaria, no Festival Comidaria, você vai ter a oportunidade de ter a sensação que eu tive aqui, tá? Inclusive eu vejo muitas pessoas que estão aqui, estão conhecendo as pedras, fazendo um carinho, digamos assim, né? Sentindo a textura. Sim. E é uma experiência de fato muito legal, cara. Poxa, você está de parabéns mesmo por esse projeto, Julião. Aí. Legal. E assim, e tem mais alguma coisa? O que vocês têm se inspirado para fora do Brasil? Como é que é isso, um pouquinho? Cara, até aproveitando, né, você falou de inspiração, a gente teve esse ano na Marmomac, que é uma feira internacional, que é mais pensada no mármore, porém é pensado numa pedra como um todo. E aonde eu piso, aonde eu entro de cabeça e me apaixono, que eu acho que o que a gente faz, a gente tem que ser apaixonado por aquilo, para a gente ter uma entrega de excelência. Os nossos produtos hoje são entregues em caixas, então você talvez não imagine, tipo assim, uma pedra numa caixa. Exato. Mas sim, hoje a gente entrega. E aí, pensando nisso, no futuro, a gente sempre está buscando inovação. A gente já tem produtos importados, os travertinos nossos são da Turquia, porém, agora no sábado que vem eu estou indo para a feira da Marmomac lá na Itália, para conhecer de perto jazidas do travertino oficial, né, que é o travertino romano, para quem sabe a gente trazer mais travertinos aí para o Brasil, para revestir essas casas maravilhosas. Cara, aí. Sensacional, parabéns por isso, né? Na verdade, por esse anseio, você podia estar preocupado com o seu mercado de padas, por simplesmente fazendo as entregas para os seus clientes, mas demonstra a força da marca mesmo do que vocês estão construindo, né? Obrigado, no sentido de estarem pensando lá na frente, indo fora do Brasil, se inspirar em mármores, vamos falar assim, né? Em extrações que acontecem há muitos anos, né, para se inspirar, importar para o Brasil, trazer, pensando que aqui em Santo Antônio de Pádua ou em qualquer lugar no Brasil a gente consegue encontrar todos esses produtos, meu amigo. Você está de parabéns aí por esse projeto. Privilégio. E deixa eu te falar uma coisa, cara. As pessoas que estão assistindo esse episódio aqui, seja ao vivo, seja ele gravado, as pessoas, como que elas fazem para poder entrar em contato com vocês, ter uma rede social? Me fala um pouquinho sobre isso. O nosso Instagram é o @pedrasublime. Lá tem um link na bio que vai para o nosso site, que é pedrasublime.com.br. E até falando sobre o site, se você tem interesse de
ter um orçamento personalizado. Todos os nossos produtos podem ser adicionados numa forma de carrinho para você solicitar um orçamento. Então você pode selecionar 10 produtos e a quantidade que você precisar, e num clique de botão a gente já chega tudo pra gente, o que você está precisando, quantos metros são, Que legal, e cara. aí você já recebe o seu orçamento personalizado para sua obra. Bacana demais, cara. Meu amigo, muito obrigado aí, cara, por esse bate-papo aqui. Adorei conhecer um pouquinho mais dessa história aí de sucesso, de beleza que a gente tem visto aí, cara. Desejar toda a sorte do mundo aí. Depois faz bastante vídeo lá na Itália, mostrando as novidades e tudo mais. E nós vamos estar aqui curtindo aí, torcendo pra que dê tudo certo. Às vezes eu posto um pouquinho mais no meu pessoal, @CarlosWilkerAndrade. E é isso. Bacana demais, meu amigo. Muito obrigado, cara, por esse episódio aí. E eu quero aproveitar também aqui, ó, te entregar uma lembrancinha nossa. Opa! Aqui. Cafezinho nosso aqui, que a gente criou uma edição especial. Cafezinho feito pelo Café Manduca aí, faz uma torra pra gente gostosa aí, pra gente poder compartilhar com os nossos amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço. Obrigado, pessoal. E aí, pessoal, depois você comenta aí o que você achou de mais um episódio aqui, ao vivaço, na Comidaria. E amanhã tem muito mais pra gente aí. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.